Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela e luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Vamos estar orando nesta hora. Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por tua graça infinita, pelo teu muito amor, pela tua bondade, pela proteção, pelo cuidado que o Senhor Deus tem dispensado a cada um de nós. E é bom conhecê-lo, e é bom, Senhor, poder falar com o Senhor em todos os momentos, em todas as horas, seja para qual for a nossa necessidade ou a nossa gratidão, a nossa urgência. O Senhor sempre está pronto para ouvir as nossas orações. E nós te somos gratos. Nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito, realizado nas nossas vidas. Nós não temos merecimentos, mas te agradecemos nos méritos de Jesus Cristo. E suplicamos do Senhor a tua bênção. Suplicamos do Senhor a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor e o teu perdão. E te pedimos, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, a iluminação do teu Santo Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Hoje nós estaremos vendo a 51ª mensagem do Sermão do Monte, que estávamos em Santa Convocação, e nos 40 dias que ficamos em Santa Convocação, 46 mensagens, e não conseguimos esgotar todos os ensinamentos de Jesus Cristo, escrito em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Então, hoje no capítulo 7 de Mateus, nós vamos estar vendo o versículo 24 e 25. Mateus, capítulo 24 e versículo 24 e versículo 25. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E descendo a chuva,
correram rios, assopraram ventos, combatendo contra aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Senhor, é a tua palavra. Nós que estamos aqui, somos ouvintes e precisamos de nos empreendermos a cada dia para praticarmos todos os teus ensinos e todos os teus mandamentos. Vivemos, sim, na era da graça, mas o que o Senhor nos aconselha aqui, nestes 20 pontos que o Senhor orienta o teu povo, que nós possamos atentar para a tua palavra e estarmos, Senhor Deus, guardando os teus preceitos e aplicando às nossas vidas. Eu te suplico a iluminação do teu Santo Espírito para cada um de nós e para cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem através das mídias. Que a bênção do Senhor alcance a todos no nome de Jesus. Amém. Não podia-se deixar de ocultar isso, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se espera. Quando nós vemos aqui que todo aquele, pois que escuta as palavras e as pratica, é uma semelhança a uma edificação sobre uma rocha. Então, de que casa Jesus está falando? De que rocha Jesus está falando? Jesus usa falar por parábolas, ensinos estes que faz com que a pessoa possa atentar e descobrir o que Jesus está falando. E se nós formos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, Alex. 32, 4 de Deuteronômio. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto é Ele. Amados de Jesus Cristo, Jesus é a rocha. Segundo a palavra, Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Quando uma pessoa vem a Jesus Cristo, ele sai de uma condição de perdido, literalmente perdido, como está em Efésios capítulo 2, versículo 2. Coloca para mim aí, Alex. 2:2 de Efésios. Mas quais costumam viver quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Amados, olha a condição que nos encontrávamos. Se nós formos ver de 26 a 29, ela faz a comparação de quem está construindo a sua casa, a sua história, depositando a sua fé na sua natureza pecaminosa. É alguma coisa para ruir, é alguma coisa para acabar, é alguma coisa que não permanece. Então, quando nós vemos lá em 11, 1 e 2 de Hebreus, nós vemos que há um fundamento, há uma construção, e esta casa, ela é em nós. Esta moradia somos nós. E essa fé é estabelecida em Deus. Então não é alguma coisa que seja
lodosa, que seja barrenta, que seja movediça, sem uma firmeza. É algo sólido. É uma fé viva. É uma fé firmada, onde você pode colocar e firmar os seus pés. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos sermos tirados de um charco de lodo e termos os nossos pés colocados em uma rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Então a sua vida deve estar fundamentada em Cristo. Nós, quando vamos construir alguma coisa, independente do terreno que se vai construir, se faz uma projeção para se fazer uma fundação para ver como é o solo. E por ver a condição lá daquele solo e a carga e a sobrecarga que vai ter naquele espaço, é necessário se abrir uma fundação. Em alguns lugares são colocadas estacas. O irmão Antônio, quando trabalhava ali naquele edifício, beirando o rio Tietê, ali onde era a PUC antes, ali foram fincadas milhares de estacas de eucalipto, porque o terreno ali é um terreno que beira o rio Tietê e é pantanoso. Então, primeiro se cravou muitas estacas de madeira ali que sumiam até chegar em uma rocha. E depois foram para a fundação daquelas torres, daqueles prédios, estacas umas sobrepostas sobre as outras, que o bate-estaca ia batendo, até chegar em um lugar onde ela tivesse ancorada e firme. E aí em cima daquelas estacas foi aberto uma grande vala e foi feita uma grande ferragem e ali foi feita uma grande sapata. E em todo aquele terreno, grandes sapatas. Inclusive, Alex, aí é a frente do condomínio onde você mora. Aí neste lugar onde você mora, tem todo esse número de prédios aí tem estacas 1000 no solo em que ninguém vê, para que a construção seja levantada e que ela possa suportar a sobrecarga e as intempéries que possam acontecer. E até existem construções hoje que são a prova de terremotos em escalas muito grandes, mas tudo é planejado. E todo este planejamento, diante de algumas circunstâncias ruins, cai. Se vier, como veio aqui no sul do nosso país, tufões, furacões, as construções elas não suportam a pressão do vento. E terremotos que ruem tudo. Mas nesta rocha que está sendo falada aqui, é diferente de uma construção civil construída em um terreno. Vejamos nós. Todos nós estamos seguros aqui, não é? Onde estão os nossos pés? No chão. Nós estamos dentro de uma construção muito forte e muito firme. Então, nós temos uma sensação de segurança. Mas vamos pensar um pouco. Nós estamos em um planeta. E este planeta, ele entra em uma órbita que tem processo de rotação e de translação e que é solto no universo. E tem a sua rota traçada. E aí, nos 365 dias, nas 4 estações, nós estamos com os pés no chão. Mas ela está em uma velocidade de 365 mil quilômetros por hora.
Nós estamos seguros em quê? Em nada. Eu tenho colocado aí na internet a série de eventos que estão acontecendo nestes dias. O sexto anjo derramou a sua taça e está incendiando todas as florestas do mundo. Postei para o irmão Pedro ontem no Equador um vulcão. Hoje postei outro em erupção no México. Coisas que não aconteciam. Vimos agora, nestes dias passados, terremotos. Ali, beirando a Índia, ali aquela região de Afeganistão, Paquistão. E aí nós vamos vendo outras coisas. Nós vamos vendo guerras, nós vamos vendo pestes. E a gente está nesse mundo. Então, quando se fala de fé, de vida eterna, é necessário que tenha um Deus supremo, poderoso, grandioso, majestoso, eterno, em quem nós podemos depositar a nossa vida. E aqui é estabelecido dentro dos ensinos de Jesus Cristo, não uma moradia convencional, não uma estrutura, seja ela de madeira, seja ela de concreto, seja ela de algum material sintético. Aqui não está se falando de construção civil. Aqui não está se falando de uma casa onde moram pessoas. Aqui está se falando em um indivíduo, em uma pessoa que é um edifício, que é uma torre, que é morada do Altíssimo, para que a fé possa estar sendo firmada em Jesus. Por quê? Em nenhum outro nome é dado dentre os homens para que sejamos salvos. 10:31 de Atos. Nós estamos firmados em Cristo. Olha só o que cantamos anteriormente. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir fortes tempestades, que há de chegar. E a instável casa há de derrubar. A instável é aquela que não está firmada em Cristo. Por quê? No mundo tereis aflições. As pessoas hoje estão pregando um outro evangelho. E nesse outro evangelho que as pessoas têm pregado é o evangelho do fake, do faz de conta, do determinismo. Não é o evangelho que Jesus Cristo está falando aqui em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 6, em Mateus capítulo 7, onde ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados. Olha, e aí ele vai dizendo o que é necessário para ser bem-aventurado. E aqui é o sustentáculo de tudo aquilo que ele falou, orientou, advertiu e abençoou. Tudo. Pedro, aquele moço acho que precisa da sua ajuda. Ele te leva. Tá? Fica tranquilo. Então, essas questões que usa de alguma coisa para mostrar outra, é necessário que você, quando ler a palavra, entenda o que Jesus está falando. Jesus está falando da sua vida. O que Jesus está falando da sua fé? Do que Jesus está falando? Ele está falando dele. Que se você depositar a sua fé nele, vão acontecer muitas coisas. Vai haver muitas coisas. Jesus não está dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e todos os seus problemas nunca mais acontecerão. Está isento de tudo. Venha para Jesus, firme a sua vida
a sua fé nele e esteja pronto para receber as adversidades do seu viver. Mas as tempestades vêm. E como vêm? Mas será que as pessoas que não vêm até Jesus Cristo passam por essas coisas que nós estamos passando? Eu lembro que quando eu era lá do mundo, essas coisas não aconteciam. Olha o meu vizinho, olha a minha vizinha, olha o meu parente, faz isso, faz aquilo, e nada disso acontece. Amados de Jesus Cristo, ninguém chuta cachorro morto. O mundo jaz no maligno. É aquela história que eu falei já há algum tempo aos irmãos, daquela menina que trabalhava na casa do vigário e estava lá na diocese, na casa do bispo, uma reunião de clérigos, e a menina que trabalhava na casa desse bispo, ela era evangélica, e quando ela estava servindo aos padres e o bispo disse a ela na presença dos outros padres: me diz uma coisa, menina, o diabo está na minha igreja ou está na sua igreja? E a menina na frente de todos os padres, de todos aqueles párocos, disse: na minha igreja, seu bispo. E o bispo com os padres todos riram. Aí ela disse: sabe por quê, seu bispo? Porque o diabo está lá na minha igreja e não lá na sua? O bispo disse: não, é porque lá na minha igreja nós não pertencemos a Satanás e na sua todos pertencem. Então, quando Jesus Cristo está falando para você firmar a sua vida, firmar a sua fé nele, é para que você se prepara, porque a nossa luta não é contra a carne, porque a nossa luta não é contra o sangue, porque a nossa luta é contra os principados, porque a nossa luta é contra as potestades, a nossa luta é contra o diabo. E a Bíblia diz: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar a todo tempo. Essas questões devem ser entendidas, mas se você estiver firmado em Cristo. Não vou dizer que você não sofra escoriações. Não vou dizer que você não pense em desistir. Não vou dizer que você não vai perguntar para Deus: mas por que comigo? Mas uma coisa é certa: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Vamos ver, Alex, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Em outra versão está anátema. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. E você sabe o que é anátema? Qual a conceituação de anátema? Aquele que é eternamente condenado. Mas nós que estamos em Cristo, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é importante. Absolvidos. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Por quê? Porque nós meditamos na palavra de Deus. Por quê? Porque nós procuramos ser testemunhas vivas e fiéis. É algo além da denominação. É uma relação pessoal. Aquele que morreu por você, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário e que você creu e entregou a sua vida, aquele que está em Cristo, nasceu de novo. Uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Todo aquele que ouve
as minhas palavras e as pratica, que tem a sua fé alicerçada em quem? Em Jesus. Há um cântico muito antigo, era criança ainda quando cantava: o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, minha vida é Jesus. Firmado em Cristo. Mas para que ter outros corredentores? Só Jesus Cristo salva. Mas você precisa só de Jesus, só. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Por quê? Porque ele é a rocha eterna. E que todos os que já depositaram a sua vida e a sua fé, e construíram a sua edificação, a sua casa em Cristo, venceram. É por isso que lá em 8,37 de Romanos, nas adversidades da vida, nas lutas, nas tribulações, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos vencedores por quê? Porque Cristo vive em mim. Me lembrei de um outro cântico, não sei se a Ludmila lembra. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Vamos cantar? Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Onde está firmada a sua fé? É o que o Paulo disse, é o que o apóstolo disse. Vivo não, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Eu estou edificado sobre a rocha. Eu preciso de mais alguma coisa? Ah, não, agora você precisa ser batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que é uma só fé. A Bíblia diz que é um só batismo. Plenitude, enchimento do Espírito Santo é uma outra realidade. Ah, mas se você for batizado com o Espírito Santo, você vai falar novas línguas. Tá bom. Alguém vai entender? Não. Mas é língua de anjos. Ah, é? É. Quando os anjos vieram falar com os seres humanos, como Abraão, como Jacó, como Isaac, como Moisés, que língua que os anjos falaram? A língua deles. Ah, pastor, mas isso é idiomas. A língua, ela é mais. Então a característica é ter o dom do Espírito Santo e ter o dom de línguas. Línguas estranhas. É estranho. Então, amados de Jesus Cristo, firmem a sua fé em Cristo, na palavra. Examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Qual é o erro do homem? Bom, é porque dons são capacitações do Espírito Santo. E aí a gente vê lá em Gálatas 5. Amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Mas se a gente for lá em 1 Coríntios 13, é o menor de todos os dons, é o que fala a língua. E quando for falar na igreja, que haja intérprete. Se não há, cala a boca! Essas questões é séria. Então, firmar-se em Jesus. Por quê? É o Senhor e o Salvador da nossa vida. Por quê? Porque nos amou primeiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia
não pereça. O que é perecer? É construir a casa sobre a areia. Amados de Jesus Cristo, essas coisas são importantíssimas. Segundo Samuel, capítulo 22, 32, Alex. Samuel 22, 32. Segunda Samuel. Pois quem é Deus, além do Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? Pastor, o senhor está fazendo alguma confusão aí. Aí está falando de Deus. E aí quem está falando é Jesus. E eu não sei se você sabe, mas Jesus é Deus. João 1, 1 e 2. Põe aí, Alex. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por quem? Por Ele. Quem está falando? Jesus. Jesus é Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todo aquele, pois, que edifica a sua casa sobre a rocha, assemelhar-o-ei a homem prudente. Amados de Jesus Cristo, uma fé consciente. Está lá em Romanos 12, 1 e 2. Olha aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei as vossas casas, os vossos corpos, em sacrifício vivo e suave, que é o vosso culto racional, prudência. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assemelhá-lo-ei todo aquele que edificar a sua fé, que colocarem a sua vida em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Os servos de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, 3 e 4, Alex. 1 Coríntios 10, 3 e 4. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, quer seja os patriarcas, quer seja os profetas, quer seja os apóstolos, quer sejam aqueles que depositaram a sua fé em Cristo antes de nós, quer seja aqueles que estão em o nosso meio e têm a mesma fé e depositaram a sua vida em Jesus Cristo, pertencem a Cristo. Salmos 78, 35. Salmos 78, 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Quem é o Redentor? É Jesus. Quem é o Redentor? É o Salvador, Jesus Cristo. Ora, a fé é o firme fundamento. Só Jesus Cristo salva. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui, quando está no epílogo do seu sermão, ele está dizendo: creiam em mim. Entreguem as suas vidas aos meus cuidados. Firmem-se em mim. Que a vossa fé, que a fé que vocês têm, sejam em mim. Porque sem mim nada podeis fazer. Vejamos aqui que não é uma fé em uma religião, uma fé em uma denominação, uma fé em uma filosofia. É uma fé em um único, suficiente, eterno e glorioso Salvador. Qual é o nome dele? E o que ele é? Aqui, como ele se nomeia? Rocha. Amados de Jesus Cristo, firmem-se na palavra. Olha, a Bíblia, ela é
a palavra de Deus. Então, examinem as Escrituras. Eu tenho falado à igreja há algum tempo, sempre tenho chamado a igreja a atenção para o fato de lerem a Bíblia, estudarem a Bíblia e meditarem na Bíblia. A Bíblia pode te mudar. A Bíblia pode transformar o seu viver. Não vai só por ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas veio a fé, depositou ela em Jesus Cristo, firmou a sua vida nele. Examina. Então vamos começar a nossa prática. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. O que é testemunha? Praticantes. Você vai começar a praticar, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu sou uma fiel testemunha. O mundo me vê firmado em Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas olham para você, elas têm que ver Jesus na sua vida. É muito importante. Jesus, porque é só Jesus que salva. Só Jesus que salva. Amados de Jesus Cristo, voltem, estudem quantas vezes for possível estes 20 pontos estabelecidos por Cristo em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Aí você vai olhar para você que é casa e vai olhar onde você está firmado a sua fé. Se é em Cristo, ou se é em filosofias vãs, ou se é um evangelho que não é o evangelho que Jesus Cristo pregou. Ele falou aqui no capítulo 7 acerca dos falsos profetas. E há muitos crentes de muitas igrejas que estão reunidas agora, e algumas multidões, que não é o evangelho. E estão firmados na areia. Lembram daquela igreja que Jim Jones tomava conta? E que ele levou o pessoal aqui na nossa América Latina e os matou a todos? As pessoas às vezes seguem líderes. As pessoas às vezes seguem outro evangelho para depositarem a sua fé e a sua vida. E os ventos vêm, e as tempestades vêm, e a chuva vem. E aí a casa pode permanecer em pé ou pode ruir. Onde está firmada a sua casa? Onde está firmada a sua fé? Em quem você crê? Qual evangelho você pratica? Então você pode, nesta noite, nesta hora, estar, se não firmou a sua casa na rocha que é Cristo, voltar-se para Jesus Cristo. Começar a construir outra vez. Já era para ter uma moradia muito bonita, uma moradia muito bem firme, que já enfrentou muitas adversidades, mas você vai começar agora do alicerce. E que o alicerce seja Cristo, e que a rocha seja Cristo, e que a sua fé seja uma fé firme e uma fé inabalável em Cristo. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma palavra. Foi o Senhor que nos abençoou e nos permitiu ouvir da tua palavra todo esse tempo. Ninguém, Deus, que esteve aqui nessas 51 mensagens poderão dizer que não sabiam, que não foram avisados. Porque a tua palavra ela é para salvação, ela é para libertação,
ela é para cura, ela é para sinais e maravilhas, mas ela também é palavra de juízo. E é o Senhor o justo juiz. Então eu quero agradecer ao Senhor por ter podido, Senhor, nestes 51 cultos, falar acerca do Sermão do Monte. E se o Senhor permitir, e eu existir ainda no domingo, poder terminar esta série de mensagens, chamando a nossa atenção para não construirmos a nossa casa na areia que as enxurradas levam embora. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos orar.